Hoje vamos começar a série Confiança Inabalável. Esta série está baseada em estudos expositivos do livro de Abacuque. Você conhece esse livro? Geralmente os livros dos profetas menores, que estão lá no final do Antigo Testamento, eles são ignorados. Nós lemos as primeiras declarações, as primeiras narrativas bíblicas. Quando chega ali naquela parte profética, damos um salto para o Evangelho. Mas eu queria dizer para você, os profetas menores, eles são riquíssimos em conteúdos. E hoje, e nos próximos 2 programas, você vai ver então as mensagens de Abacuque e como Deus vai falar com você. Quero te convidar então para abrir a Bíblia no livro de Abacuque. Abra sua Bíblia comigo no livro de Abacuque e você vai agora se contextualizar. Hoje é o primeiro programa destes 3. Então é importante você se familiarizar com o livro. O livro de Abacuque, ele está logo depois de Naum. É um livro curtinho, com 3 capítulos. Pode abrir tua Bíblia nesse livro. E, de forma introdutória, eu preciso transmitir algumas informações para você sobre Abacuque. Primeiro, quem foi Abacuque? A única informação que temos sobre este personagem é o verso 1. Olha comigo aí. Sentença revelada ao profeta Abacuque. O nome Abacuque, ele tem 2 variantes, podendo ter uma origem no acadiano e também uma origem no hebraico. A ramificação do acadiano considera Habacuque, que significa uma planta aromática, e do hebraico é Rabaque, que significa abraço. Então não sabemos a origem certa deste nome, mas temos essas 2 possibilidades. Com elas surgem algumas possibilidades, algumas conjecturas. Há uma conjectura interessante. Se considerarmos Abacuque do acadiano, planta aromática, alguns estudiosos pensam que então o nome dele poderia ter sido mudado. Quando o Império Babilônico conquistou Judá, ele foi para a Babilônia e ali ele recebeu o nome de Abacuque, em homenagem a uma planta aromática daquela época. Assim como os amigos de Daniel, então, ele teve o nome mudado lá em Babilônia e passou a ser chamado Abacuque. Mas se nós considerarmos a origem do nome hebraica, pode indicar que este profeta, ele nasceu num parto talvez difícil. Porque na época bíblica, os nomes tinham que ver com as situações cotidianas. Talvez a mãe teve um parto difícil e ao pegar o menino, deu um abraço caloroso nele e o chamou de Abacuque, significando abraço. Outros podem imaginar uma outra possibilidade, quem sabe ele nasceu, logo na infância se tornou órfão e alguém o abraçou e colocou o nome dele de Abacuque. Não sabemos ao certo. O fato é que estas possibilidades são curiosas, não é mesmo? De qualquer forma, se Abacuque significa abraço, esse livro realmente é um abraço de Deus para nós. No meio da dor e do sofrimento, nós vemos realmente neste livro o abraço de um pai amoroso, que se preocupa comigo e se preocupa com você. Um outro detalhe importante de forma introdutória. Qual foi a época do profeta Abacuque e para quem que ele escreveu o livro? Estas informações devem ser consideradas. Nós temos um indicativo no livro de Abacuque que pode contextualizar mais ou menos a época do profeta. O versículo 6 do livro, Deus diz assim: pois eu que suscito os caldeus. Caldeus aqui é uma referência aos babilônios. Então Deus estava dizendo que ele iria suscitar os caldeus, os babilônios. E esta informação é muito importante, porque se Deus iria levantar os babilônios para poder punir o seu povo, nós contextualizamos o livro antes da invasão de Babilônia a Jerusalém. Você sabe que Babilônia invadiu Jerusalém por 3 vezes. A primeira foi no ano 605. Então tudo indica que a mensagem do profeta Abacuque foi antes de 605. Só para você lembrar um pouquinho mais da história. O grande império que dominava o mundo antes de Babilônia era o Império Assírio.
com a capital em Nínive. A Assíria começou a conquistar os territórios, começou a dominar os povos, um império imponente, forte. E em 722 a.C., a Assíria invadiu o Reino do Norte, cercou a cidade de Samaria, levou muitos dos judeus para o cativeiro, e o Reino do Norte deixou de existir em 722. O Império da Assíria continuou firme, até que chegou então o Império da Babilônia. Nabopolassar, o pai de Nabucodonosor, foi aquele que começou a afrontar a Assíria. E no ano 612, a Babilônia derrotou a Assíria. Então, a Babilônia surge no cenário histórico de forma assim poderosa no ano 612, quando eles derrubam a Assíria. Depois, no ano 605, a Babilônia derruba o Egito, duas grandes e importantes nações da época. Como o texto de Abacuque diz que Deus enviaria sobre o seu povo os babilônios, com certeza então essa mensagem era para o povo de Judá. Porque o povo do norte, o reino do norte, já não existia mais. Eles tinham caído em 722 com a Assíria. Então a mensagem de Abacuque é para o reino do sul, é para o reino de Judá. E ela, com certeza, veio imediatamente antes da invasão. É interessante que a palavra do verso 6, quando Deus diz, eu suscitarei os babilônios, indica que seria uma ação imediata. É como se Deus estivesse dizendo assim, logo, logo, já, já, eu vou usar Babilônia para punir Judá. Então, a maioria dos estudiosos afirmam que possivelmente a época do profeta Abacuque foi essa, de 609 até 605, mais ou menos, antes da Babilônia vir, de Nabucodonosor cercar a cidade de Jerusalém. Agora, uma informação muito importante. Quem era o rei na época ali de Judá? Era o rei Jeoaquim. O rei Jeoaquim, ele governou ali do ano 609 em diante. E ele foi terrível. Ele sucedeu Josias. Josias tentou fazer uma reforma espiritual, tentou levar o povo à comunhão com Deus, tentou endireitar o caminho da nação. Mas quando Jeoaquim assume, ele faz tudo o contrário. E a época do rei Jeoaquim trouxe para o povo de Judá uma escuridão terrível. E é óbvio que afastado de Deus, o ser humano faz coisas terríveis. Afastado de Deus, o ser humano comete ações que são inimagináveis. E a nação de Judá, nesse contexto, no governo do rei Jeoaquim, estava afundado na lama, no poço. Então é nesse cenário que Deus levanta esse homem, chamado Abacuque, para dar um abraço no seu povo. Vamos conhecer um pouco da estrutura do livro agora. Eu vou passar aqui um slide para você ver. O livro de Abacuque, ele tem 3 partes principais. A primeira parte do livro é um diálogo de Deus com o profeta. A segunda parte é um outro diálogo de Deus com o profeta. E a terceira parte é um cântico. Então note uma coisa, olha aqui para mim agora. É muito interessante que o livro de Abacuque ele segue uma dinâmica diferente. Qual que é a dinâmica da maioria dos livros bíblicos? Deus fala com o seu povo, né? E o profeta é um mensageiro de Deus para o povo. Então Deus dá sonhos e revelações para o profeta é um porta-voz, ele vai diante do povo e ele comunica a mensagem de Deus para o povo. Perceba que o livro de Abacuque é o contrário. O livro de Abacuque é um questionamento que o profeta Abacuque pega do povo e leva para Deus. O livro não é uma revelação que ele recebe de Deus, mas é um questionamento que ele leva para Deus. Então nós vemos que, em primeiro lugar, ele questiona Deus, aí no capítulo 1, verso 1 a 4, você pode olhar no slide. Depois, tem a resposta de Deus, que vai do verso 5 a 11. E vamos para a segunda parte do livro. A segunda parte do livro é a seguinte: o profeta questiona Deus de novo, e vem uma resposta de Deus.
no capítulo 2, do verso 2 a 20. E sabe como o livro termina? O livro termina com um cântico no capítulo 3. O livro termina com um clamor de gratidão e de confiança no Senhor. Agora eu quero que você note um detalhe. Se nós avançarmos no estudo de Abacuque, você vai perceber que há uma progressão na experiência do profeta, desde o capítulo 1 até o capítulo 3. Olha agora comigo o gráfico. Do capítulo 1, do verso 1 até o verso 11, no primeiro diálogo, o profeta está perplexo. Ele questiona Deus, ele leva os clamores do povo a Deus. No segundo diálogo, ele fica em silêncio, porque ele questiona Deus e Deus responde. E ele fica em silêncio, aguardando então o agir de Deus. E em terceiro lugar, ele termina, posteriormente, trazendo um cântico de confiança. Você viu que bonita a progressão? Aqui então o profeta, no livro de Abacuque, nos leva da descrença à confiança, da perplexidade a um cântico de gratidão, do desespero a um momento de clamor e louvor. Essa é uma jornada extraordinária do profeta Abacuque, e eu creio que Deus poderá nos usar ao estudarmos este livro agora e percebermos que Ele quer fazer essa obra de confiança em nossa vida. Que bênção, não é mesmo? Então hoje nós vamos estudar a primeira parte do livro de Abacuque. Nós vamos ler o primeiro capítulo, capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Agora que você tem todo esse cenário, todo esse background, nós vamos conseguir compreender melhor o livro. Então abra sua Bíblia em Abacuque capítulo 1, do verso 1 até o verso 11. Nós vamos ler então todos estes textos. Acompanhe comigo aí Abacuque capítulo 1, do verso 1 a 11. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Verso 5. Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e desfanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impietosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Verso 8, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia, que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante, eles reúnem os cativos como areia. Eles se escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoada terra se tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Está percebendo? Esta primeira parte do livro é o primeiro diálogo do livro. Então, recapitulando, o livro tem 2 diálogos e um cântico. Nós acabamos de ler o primeiro diálogo, o diálogo do profeta Abacuque com Deus. E nós vemos aqui, então, 2 partes principais que são a divisão do estudo de hoje. A perplexidade do homem e a resposta de Deus. Nós vemos aqui um profeta muito perplexo por aquilo que ele vê. A situação na sua época era caótica. Algumas coisas impeiravam na época do profeta Abacuque. Note comigo o detalhe. Versículo 2, ele diz:
gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? E aí no verso 4 ele diz: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. 3 problemas são destacados aqui nesta queixa de Abacuque, nestas indagações de Abacuque: violência, maldade e injustiça. Violência. Sabe qual que é a palavra hebraica para violência aqui? Hamas. Já ouviu esse termo? Hamas. E Hamas significa violência cruel seguida de sangue. Então, na época de Abacuque, o cenário era tão violento que as pessoas estavam sofrendo, e sofrendo muito. Havia perseguições e mortes aos inocentes. Sabe o que é curioso? Isso acontecia desde o maior de todos, o rei. Quem que era o rei na época de Abacuque? Jeoaquim. Jeoaquim era o rei. Eu não sei se você sabia, mas Jeoaquim, ele matou um profeta de Deus. No livro de Jeremias, no capítulo 26, do verso 20 a 24, mostra a perseguição que o rei Joaquim fez a um profeta de Deus chamado Urias, filho de Semaías. Urias era um profeta de Deus. O que ele fez? Ele reproduziu as palavras de advertência que Deus tinha dado para Jeremias para o povo de Judá. Em outras palavras, esse profeta de Deus, Urias, condenou as ações do rei Joaquim. E sabe o que está registrado lá em Jeremias? Que o rei Joaquim, furioso, mandou perseguir o profeta do Senhor, e ele fugiu para o Egito. Não contente com isso, o rei Joaquim mandou suas tropas até o Egito, capturaram o profeta de Deus, levaram de volta este profeta lá para Jerusalém, e o rei Joaquim mandou então matar Urias à espada. Você está percebendo? Violência com derramamento de sangue. Um rei manda matar à espada o profeta de Deus. Aquele profeta de Deus ficou todo ensanguentado, pegaram o corpo dele e jogaram em um túmulo por ali. Que situação! A começar com o rei, o cenário de violência na época de Abacuque era muito comum. Pergunto para você, a época de Abacuque parece com a nossa? Você encontra hoje cenas de violência? Se você ligar o jornal hoje, amanhã, será que você vai encontrar uma notícia de morte? De alguém que matou uma pessoa de forma cruel? Você já ouviu falar no menino Henry? Poucos dias atrás. Só que nem dá para você entender tanto a notícia do que aconteceu com esse menino que foi morto, porque já aparece outra notícia, e já aparece outra notícia. E de repente, quase respinga sangue, figurativamente, óbvio, da tela da televisão para nós. Violência. Você não precisa nem se conectar na TV. Você pode realmente olhar as notícias do seu bairro, ver o que a rádio está falando. Casos absurdos, um atrás do outro. Nós não temos segurança. Com certeza você entra no seu quarto para dormir e você fica preocupado se está tudo fechado, porque você pode correr perigo. A nossa época está como a época de Abacuque. Qual que era a outra situação que ele colocou ali? Maldade. Você vê maldade hoje? Sabe, queridos, infelizmente nós vemos maldade até nas pessoas que nós confiamos. Tem muitas pessoas que indicam ser bons amigos, mas na verdade elas estão fazendo alguma coisa com maldade no coração. A maldade está presente na nossa sociedade, assim como estava na época de Abacuque. Uma terceira situação que o profeta levanta neste clamor a Deus: injustiça. Sabe o que acontecia na época de Abacuque? Acontecia o seguinte: os ricos, eles compravam os juízes,
eles pagavam aqueles que trabalhavam nos tribunais, para que eles pudessem então roubar os pobres. Então eles se apropriavam das terras, das casas dos pobres, e muitos pobres ficavam à míngua, desamparados, porque a justiça não funcionava, havia suborno, a justiça estava sendo pisada. Pergunto para você, como que está a justiça no nosso país hoje? Quando você lê a notícia que o STF vai se reunir, isso te anima? Quando você vê as declarações judiciais chegando, você tem a certeza de que está sendo algo fidedigno, fiel? Infelizmente vivemos num mundo de injustiça. Então o nosso cenário é muito parecido com o cenário de Abacuque. Isso incomodou o profeta, e o profeta então ele pega esse clamor do povo que passa pelo seu coração e ele eleva a Deus. E ele fala: Senhor, até quando? Abacuque ele olha para o seu cenário e ele vê uma terra caótica. Ele olha para todo lado e ele vê violência, maldade, injustiça. Até que ele não aguenta. E ele então começa a questionar a Deus. Há um colapso na terra. E este colapso na terra faz o Filho de Deus clamar ao céu. E isso é muito interessante. O colapso da terra faz o Filho de Deus clamar ao céu. E ele vai clamar a Deus agora. Tem duas expressões muito importantes aqui, no versículo 2, que eu quero chamar sua atenção. Olha comigo, Abacuque capítulo 1, verso 2, diz: até quando, Senhor, clamarei? A palavra clamar aqui no hebraico é pedir socorro. Então nós vemos Abacuque chegando diante de Deus e dizendo assim: Senhor, nos socorre, não dá mais para viver nesse mundo, eu não consigo mais olhar e ver violência, maldade, injustiça. E a segunda palavra é gritar-te-ei. E essa expressão no hebraico significa clamar com o coração perturbado. O profeta não podia ser indiferente a tudo que ele estava vivendo. Então ele clama a Deus, interrogando Deus, questionando Deus, clamando com o coração perturbado, pedindo socorro. Olha que ponto curioso. Talvez você achava que o profeta não questiona Deus, né? O profeta é humano. E o profeta agora leva diante de Deus esse pedido sincero. Algumas pessoas podem falar: nossa, mas que absurdo você questionar Deus. Sabe de uma coisa? Deus prefere pessoas sinceras do que pessoas hipócritas. Deus prefere o clamor do coração sincero de alguém que está aflito, mas quer entender a vontade de Deus, do que aqueles que se silenciam e vivem de maneira desordenada. Nós vemos aqui um profeta humano que eleva a Deus o pedido do povo. Talvez esse é o nosso clamor, talvez esse é o seu clamor hoje. Senhor, por que estou vivendo neste mundo? Também contemplo maldade, violência, injustiça. Que situação, por que o Senhor está permitindo todo esse cenário na nossa época? Esse é o seu clamor? Pela leitura dos versos 1 a 4, indica que o profeta clamava, mas Deus ficou em silêncio. Então, olha que coisa. O cenário na terra estava catastrófico. Quando ele eleva um clamor ao céu, Deus fica em silêncio. É isso que perturba Abacuque. É isso que faz com que a confiança de Abacuque seja abalada. Esse é o tema de hoje, confiança abalada. Ele olha para a terra e vê um cenário caótico. Ele clama ao céu e vê Deus em silêncio. E parece que o silêncio de Deus é pior do que as maldades da terra. Porque um profeta que clama a Deus quer uma resposta, mas Deus não dá nenhuma resposta. O silêncio do céu talvez é pior do que a maldade da terra. Que coisa! Só que o texto não para por aí. Então ele clama a Deus, a perplexidade do homem, agora vem a resposta de Deus. E a resposta de Deus vem do verso 5 até o verso 11.
E aqui nós vemos como que Deus respondeu ao profeta. Em primeiro lugar, Deus, ele não deu uma explicação ao profeta. Ele não disse assim: olha, Abacuque, senta aí que eu vou te explicar detalhe por detalhe porque tudo isso está acontecendo. Ao invés de dar uma explicação, Deus deu uma revelação. E essa revelação de Deus então vai do versículo 5 em diante. O que Deus revelou para o profeta? Olha o verso 5 comigo. O verso 5: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desfanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Sabe o que Deus estava dizendo para Abacuque? Abacuque, o meu silêncio não significa inatividade. Deus falou para Abacuque: você está clamando a mim, tudo bem, eu gosto de dialogar. Que bom que você veio falar comigo, Abacuque. É isso, Deus gosta do diálogo. Quando você estiver perturbado com alguma coisa, eleve para Deus. Comente com Deus, questione Deus. O que Deus mais gosta é de dialogar com seus filhos. E quando Abacuque buscou, Deus dialogou com ele. E Deus disse assim: Abacuque, em primeiro lugar, o meu silêncio não significa inatividade. Eu não estou parado aqui do céu, olhando, deixando a coisa rolar. Não. O meu silêncio não é inatividade. Eu estou no controle. Eu governo. E nos seus dias eu estou operando. Então Deus está dizendo: eu estou operando agora nos seus dias. Você vai ver o que eu vou fazer. E aí Deus diz no verso 6. Olha o verso 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Deus está dizendo para Abacuque: eu não estou inativo, Abacuque. Eu fiquei em silêncio, mas eu estou operando. E eu vou usar os babilônios como a vara da minha punição para Judá. Eu vou suscitar Babilônia. E eles vão punir os ímpios de Judá. E aqui há uma descrição detalhada agora do império de Babilônia. Você vai ver no verso 8 que aparecem 3 imagens: leopardo, lobo e águia. O que isso indica? Que o aparato de guerra de Babilônia era tão forte, tão poderoso, como estes 3 predadores que de forma rápida e violenta destroem suas presas. O leopardo, o lobo e a águia. Deus está dizendo: o império de Babilônia vai vir, e é um império poderoso, como o leopardo, o lobo, a águia, e ele vai então punir Judá, vai castigar Judá. Deus estava dizendo que ele traria juízo sobre a nação. Então, repito, Deus não dá uma explicação para Abacuque, ele dá uma revelação para Abacuque. E a revelação é: eu fiquei silente um tempo, mas eu estou atuando. Inclusive, eu vou trazer Babilônia para punir Judá. Então, Abacuque, fica tranquilo. Não tenha a sua fé abalada, porque eu sou justo e eu vou trazer justiça. Eu sou justo e eu estou vendo que os ímpios estão sofrendo, que os justos estão sofrendo, e eu vou punir os ímpios. Essa é a primeira resposta de Deus. É uma resposta que diz: eu estou atuando, eu estou no controle, eu sou justo, e eu vou reivindicar aqueles que confiam em mim. Não perca a sua fé, apenas confie. Não deixe a sua fé se abalar por aquilo que você vê. Coloque a sua confiança em mim, e eu, com certeza, vou trazer justiça. Que bênção! Talvez o seu questionamento hoje também tenha essa resposta de Deus. Talvez você está aí perguntando: até quando, Senhor? Por que, Senhor? E Deus hoje não vai te dar tantas explicações.
mas Ele vai te dar uma revelação. E a revelação é: eu sou justo, e logo, logo eu vou trazer justiça sobre esse mundo. Deus quer que você entenda que este mundo não é a nossa morada. Deus quer que você entenda que as aflições do seu coração, que aquilo que você vê e se escandaliza, a perplexidade que toma conta do seu ser, não é algo definitivo. Deus não está em silêncio agora, vendo essa pandemia ceifar milhares de vidas no nosso país. Deus está agindo. E em breve Ele vai trazer justiça, salvando seus filhos e punindo os ímpios. Amém? Quero concluir com uma experiência que uma família viveu. Uma mãe com 4 filhos estavam em casa e quando anoiteceu uma tempestade forte veio. A tempestade foi tão forte que atrapalhou todo o sistema de eletricidade da casa, as luzes se apagaram e a mãe falou: vamos para o quarto tal, e eles correram para aquele quarto. Mas um dos filhos, chamado Walter, não foi para o quarto. E a mãe percebeu que ele não estava ali e começou a gritar: Walter, Walter! E nada. A mãe gritou da forma mais potente que podia: Walter! E nada. Quando a energia voltou, ela falou: cadê o Walter? E saiu procurando ele em todos os cantos da casa. Sabe onde ele estava? No quarto dele dormindo. Aí a mãe então chacoalhou ele e falou assim: meu filho, porque eu clamei, porque eu falei com você, você não respondeu. Como você conseguiu dormir no meio de uma tempestade, com as janelas batendo, com esse vento fazendo barulho? Você não ficou com medo? Como você dormiu? Sabe qual foi a resposta dele? Ele tinha conversado um pouquinho antes com sua avó. E a vovó disse para ele assim quando começou a tempestade: Deus está cuidando de nós, pode ir para a cama e dormir. E foi isso que ele respondeu para a mamãe. Ele falou: sabe por que eu consegui dormir, mamãe? Porque a vovó me disse isso. Deus está cuidando de nós, pode ir dormir. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você também está olhando como Abacuque para o nosso mundo e está vendo essa situação terrível que estamos vivendo. Mas hoje eu quero te dizer: Deus está cuidando de nós, pode ir dormir. Deus está cuidando de nós. Não abale a sua fé. Não deixe de confiar nele. Ele está controlando tudo. E Ele vai trazer justiça em breve. Quer hoje você então abraçar esse Deus? Quer hoje você demonstrar confiança e falar: Senhor, muito obrigado por tua atuação. Muito obrigado por esta revelação. Eu não quero que a minha confiança se abale. Eu quero andar contigo cada dia, sabendo que o Senhor está fazendo o melhor. Eu quero dormir, mesmo no meio dessa tempestade, porque eu confio no Senhor. É o seu desejo? Então vamos orar. Feche os seus olhos. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque iniciamos aqui a exposição do livro de Abacuque. E nesta primeira aula, neste primeiro estudo, ficamos muito felizes em saber que o Senhor gosta de dialogar com os seus filhos. O Senhor viu a perplexidade do profeta e deu uma resposta para ele. O nosso coração, de igual forma, está perplexo com o que vemos hoje em nosso mundo. Muitas dúvidas estão na nossa mente. E obrigado porque hoje o Senhor nos revela que o Senhor está no controle, que a nossa confiança não pode ser abalada, que nós temos que acreditar cada dia mais em Ti. Oh, meu Deus, realmente, queremos ter uma fé inabalável, que essa revelação traga conforto e que nós consigamos dormir, descansar nos Teus braços, mesmo no meio dessa tempestade. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém.